Eu acho que eu sou criativo demais para ser produtivo. Eu sempre fui uma criança criativa, extremamente criativa. Tudo que eu consumia eu achava algum jeito de transformar da minha própria maneira. Normalmente eu expressava isso com personagens próprios, criados dentro do mundo que me foi apresentado. Ou brincando com Hot Wheels ou algum boneco Max Steel. Mas muitas vezes eu criava mundos inteiros, construídos usando apenas a base do que eu consumia. O problema foi quando eu cresci. Eu precisava escolher alguma coisa que me mantesse vivo o resto da minha vida. Trabalho. Minha família e amigos sempre me disseram como eu era inteligente. Por mais que eu não acreditasse nisso, eu pensei que talvez algo no rumo de exatas fosse meu forte. Eu sempre tirei notas boas na escola, na questão de matemática e física, mas ao me aprofundar na questão de matemática ou física, eu não conseguia me forçar a entender. Então eu foquei em outras áreas que eu era bom. Desde que eu me conheço por gente, eu sei falar, entender e escrever em inglês. Eu juntei isso com a minha capacidade de explicar e ensinar e boom, professor de inglês. Isso durou bastante tempo, eu até comecei a faculdade que eu tô fazendo até hoje, mas eu nunca me senti bem estudando inglês e pedagogia. É como se meu corpo rejeitasse aquele conhecimento. Nessa dúvida incessante eu parei pra analisar. O que eu realmente sou bom? Qual a minha maior e melhor qualidade? Não só isso, mas algo que eu tenha prazer em fazer, algo que eu me sinta bem, algo que seja natural pra mim. A resposta era óbvia, mas eu demorei muito pra entender que minha criatividade era a minha maior bênção, mas também minha maior maldição. Beleza, eu sou extremamente criativo. Mas como que eu expresso isso de uma forma que eu consiga transformar isso em um trabalho que me sustente? Escrever um livro? Eu tentei. Mas no meio do livro eu cheguei à conclusão que livros não expressam a visão que eu tinha para a história. Não era expressivo o suficiente. Eu não conseguia demonstrar tudo o que eu imaginava, tudo o que eu pensava, tudo que minha mente criou para aquela história e para aquela cena. Então eu pensei em desenhar um mangá. Mas como que eu faço isso? Minhas habilidades artísticas em desenho não são nada comparado aos grandes mangás que existem. Eu não sei nada sobre anatomia, eu não sei como funciona as proporções do corpo humano, eu não sei como pintar, como desenhar direito. Eu nem tenho um estilo artístico próprio desenvolvido ainda. E muitas dessas inseguranças, como que eu estruturo esse mangá, onde que eu postaria, qual a melhor forma de escrever, o que eu preciso ter pronto e certo para eu poder fazer um mangá. Tudo isso fez eu desistir da ideia também. Eu precisava de algo mais simples. Por mais que eu tivesse muitas ideias, na hora de colocar elas no papel eu me senti inútil. Meu corpo não acompanha minha mente e quando eu tento me forçar a treinar em uma área específica eu simplesmente quebro. O que eu deveria fazer? Como eu faria isso? Isso vai dar certo? Eu mudei de ideia tantas e tantas vezes que eu não consigo contar mais. Um canal de gameplay? Que tipo de jogo eu faria? Como seria a estrutura do vídeo? Eu começava e nunca terminava. Tentei fazer música, tentei programação, até animação e modelagem 3D eu tentei. Mas sempre que o assunto começava a ficar complexo, eu sentia desânimo e desespero. Minha mente flutuava para outro assunto. E do nada eu me via pesquisando outro assunto, imaginando como seria incrível viver daquilo. Mas, recentemente eu vi uma luz no fim do túnel. Algo que aplica todo o meu conhecimento e criatividade de uma forma que não seja exaustiva. Eu criei um universo inteiro do zero e chamei de Ivory Odyssey, com o objetivo de ser o suprassumo de tudo que eu poderia criar. E para começar, eu planejei um RPG dentro desse universo. Mas eu descobri bem rapidamente que, por mais que eu esteja muito engajado nisso, muito investido, os jogadores não têm o mesmo nível de interesse que eu tenho, nem o tempo livre para fazer essas coisas. E isso não é um problema. Logicamente, cada indivíduo tem a própria vida. Mas eu quero fazer algo que eu me sinta bem fazendo, e por mais que eu tenha milhões de ideias planejadas para RPG, eu dependo dos jogadores para poder colocar elas em prática. Além disso,
eu sempre fui uma pessoa solitária. Talvez por escolha própria ou talvez por ser uma pessoa meio difícil de se lidar socialmente. Cabe um vídeo sobre isso. Mas eu passo boa parte do meu tempo falando sozinho sobre assuntos diversos. Então eu decidi registrar esses pensamentos em vídeos com uma gameplay de fundo. A gameplay é só uma desculpa para eu poder jogar alguma coisa sem me sentir um idiota que tá jogando o tempo fora, movendo pixels numa tela. Esse canal vai ser isso. Meus pensamentos soltos ligados em um único canal. Eu incentivo todos vocês a comentarem suas ideias e opiniões sobre o que eu falo. Talvez assim eu me sinto menos sozinho quando eu lido com meus problemas. O problema de hoje é a minha maior qualidade. Nesse mundo de criação de conteúdo, eu pensei em como eu poderia ser original. E, bom, o melhor jeito de ser original é ser você mesmo. Eu não tenho uma visão fixa sobre o conteúdo desse canal. A única coisa que eu tenho certeza é que tudo que for dito aqui é honesto e veio do fundo da minha psique. Obrigado por ouvir minhas reclamações nesse canto obscuro da internet. Se você se identificou pelo menos um pouco com o que eu disse, deixa o like. Você já ouviu muitas outras pessoas dizendo como isso ajuda o canal. Falando em canal, esse aqui é algo bem pessoal. Eu quero trazer de volta aquele sentimento de assistir apenas outro ser humano compartilhando suas experiências no mundo. Sinta-se à vontade para comentar e compartilhar. Mas eu não cheguei na principal questão. O que é ser criativo demais para ser produtivo? É quando você pensa demais. E eu acho que é isso. Eu crio muito na minha cabeça, muitas e muitas coisas. Como eu disse, eu criei o universo inteiro, o Ivory Odyssey, extremamente inspirado em vários animes e mangás, mas não só isso. Eu imagino os personagens, as cenas, a história, as interações e tudo que envolve um universo assim. Mas esse é o problema. Tem muita coisa na minha cabeça e eu não sei por onde começar. E toda vez que eu começo, eu sinto que não tá indo a lugar algum. Que esse processo vai demorar tanto tempo que quando eu chegar no momento que eu tô conseguindo demonstrar isso de uma certa maneira, eu já vou ter mudado de ideia. Como que eu lido com isso? Não tem muito um jeito bom de lidar com isso. É o jeito que eu sou, é o jeito que eu existo. A única maneira de eu poder expressar 100% do que eu imagino é se eu tivesse uma equipe inteira de pessoas dedicadas a demonstrar a minha visão e passar ela pra frente. Mas eu não tenho isso. Também não tenho tempo nem dinheiro pra fazer esse tipo de coisa todo o tempo possível. Ainda por cima eu tô preocupado com como que eu vou ganhar dinheiro, como que eu vou trabalhar, como que eu vou sustentar a mim mesmo. Isso é muita coisa pra minha cabeça. Então, eu me sinto como se eu estivesse numa sala com 500 portas. Todas essas portas representam um caminho para eu poder viver bem. Mas toda vez que eu abro uma porta e eu vejo o caminho que me espera, eu fico desanimado. Porque o caminho é muito longo, muito árduo, tem muitos problemas. E eu procuro o jeito mais fácil. Bem, tem muitas pessoas que falam que o preguiçoso é o maior gênio, porque ele acha o jeito mais fácil de fazer alguma coisa, mas às vezes quando você tenta fazer alguma coisa do jeito mais fácil, acaba ficando meia boca. E se tem alguma coisa que eu não quero de um projeto meu, principalmente um projeto tão grande quanto o Ivory Odyssey, é algo meia boca. Então eu decidi, enquanto eu faço esse tipo de coisa, eu coloco as minhas frustrações aqui. É as duas coisas que eu faço no meu tempo livre. Eu jogo e eu falo sozinho. Então por que não fazer isso e colocar num canal do YouTube? Se isso aqui der certo, vai ser a melhor coisa do mundo. Tem uma desculpa pra fazer as duas coisas que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre. Então, novamente, muito obrigado por ouvir tudo isso que eu tenho pra falar. Eu nem sei como você chegou aqui, mas eu agradeço muito. Obrigado. E até a próxima.